meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o livro O Demonologista, de Andrew Piper. Esse livro aqui é da editora Darkside. Como vocês podem perceber, e mais uma vez reiterar, a edição é belíssima, parece que está desgastada, mas não é, faz parte. Aqui na frente é lindo, tem o nome Demonologista, né, ou Demonologista. Em alto relevo, tem uns brilhozinhos aqui. A contracapa é linda, tanto na primeira parte como na segunda parte. Aqui, né, que tem uma floresta negra, um lago e tudo mais. E a história é bem interessante, porque eu vou considerar, é um thriller, né? É um livro que fala sobre um homem chamado David Ullman, e ele é um especialista na obra O Paraíso Perdido, de John Milton. Ele trabalha muito com a temática do demônio, né? Ele pesquisa a questão do demônio e toda a sua e toda a sua banda, vamos dizer assim. David Ullman, que a partir de agora vai chamar de David, tem uma vida meio que monótona. Ele é um professor universitário, logo o texto começa com ele batendo papo na universidade sobre o poema de John Milton, né? Ele fala o seu contexto de vida pessoal, que ele é casado, todavia já está, tipo assim, vive separado dentro de casa e vai acabar o seu relacionamento. Deste relacionamento com a esposa dele, que eu não lembrei o nome, porque ela realmente só aparece assim, de relance, né, na obra. Ele tem uma filha chamada Tess, né? E ele, de um certo dia, ele estava no trabalho dele, né? Ele vai entrando na universidade e no escritório dele tem uma mulher magra que aparece para ele e diz que quer conversar com ele. Ela tem um cheiro meio esquisito, né? Diz que tem cheiro de, tipo, de fazenda, de estrumo, um negócio assim. O cheiro dela é diferente. E aí ela chega para ele e diz assim, olha, eu tenho um trabalho para você e você vai ganhar uma quantia boa em dinheiro para você ir até Veneza e você vai pesquisar um negócio para mim, em determinado endereço. Quando ele vai para este lugar, ele acaba tendo uma discussão com a mulher, dele se separa de vez, e a filha dele fica um pouco triste, né, Tess? E ele resolve levar a filha. Dentro do avião, aparece um negócio sinistro, né, entre ele e um cara que observa Tess, que é a filha de David Ullman. A história parece que vai ser levar, por exemplo, Veneza é uma cidade histórica, bonita, né? Ele até descreve um pouco do ambiente de Veneza e tudo. David Ullman leva Tess para Veneza juntamente com ele e lá ele acaba indo no endereço e lá no endereço ele encontra um negócio bem sinistro, né? E quando ele volta para casa dele não, para o hotel onde a filha dele estava, a filha dele acaba fazendo algo terrível. E esse algo terrível é que vai fazer com que a história ande, né? Eu sempre falo para vocês sobre a estrutura de um romance. Um romance, ele geralmente tem um narrador. O narrador dessa história é em primeira pessoa, é o próprio David Ullman, que vai contar a sua experiência, né, com esse pseudo trabalho, né, que na verdade não é um trabalho. E ele vai dizer como ele conta como aconteceu essa experiência dele com este trabalho. Nesta narrativa também, além de Tess, que é a filha de David, tem um personagem também muito interessante, que é Elaine O'Brien, que é a amiga dele, que está com câncer, perto de morrer, mas mesmo assim o ajuda nesta saga, que acontece quando a filha dele tem um problema. E aí eu não vou contar para vocês o problema, porque como esse livro não é uma obra canônica, né, que todo mundo de certa forma sabe a história, e quer entender um pouco do romance e tudo mais, do poema, neste caso não. Esse livro é um livro para você ler, curtir. Eu li ele rapidinho, porque curtição é diversão, mas o que eu achei interessante nesse livro é porque ele tem cultura dentro dele. Ao mesmo tempo em que ele é um livro de mistério, que faz você querer descobrir o que é que vai acontecer com David, com a filha de David, com a Tess e com a Elaine O'Brien, né? Você quer descobrir, né? E a narrativa, ela tem vários momentos que assusta você assim. Você se assusta nesse livro, né? Ao mesmo tempo, ele remete várias vezes ao livro O Paraíso Perdido, de John Milton. Ele descreve citações, reflete junto com a amiga dele, O'Brien, sobre
o poema, né, o poema de John Milton, e até sobre a vida de John Milton. Nessa história, o antagonista dessa história é o Inominável, né, que é o nome de um dos demônios. Que tem assim, nesse livro eu achei interessante que ele fala do pandemônio. O pandemônio é um neologismo que John Milton criou para ilustrar o que ele escreveu, que no Paraíso Perdido o inimigo cai e ele faz assim tipo uma assembleia de demônios, né? E tem vários demônios, tem Moloque, Belial, sei lá, um monte de demônio. Ele faz aquele pandemônio, aquele monte de demônio reúne para destruir a obra de Deus, que é a humanidade. E aí o que é que acontece? Durante a narrativa, David tem que descobrir deste pandemônio que foi lá nessa reunião do Paraíso Perdido, qual deles é o que está causando problema para ele, entendeu? Então, assim, é uma obra que você quer conhecer o Paraíso Perdido. Quem não leu quer conhecer. Quem leu está com vontade de ler de novo, tipo eu. Eu vou até fazer aqui um projeto lendo o Paraíso Perdido, porque eu fiquei com vontade de reler a obra. Eu já li esporadicamente trechos para trabalhar, né, na universidade. Mas aí eu fiquei com vontade de ler a obra toda, porque, querendo ou não, chama a atenção demais, né? Enfim, esse livro é excelente. Lembrando que a proposta dele é entretenimento. E eu acho que o Andrew Piper, ele consegue fazer um entretenimento que, tipo assim, aponta para uma obra maior, né? Eu gostei do David Uma, gostei do personagem, né? Que é um narrador personagem. Gostei da trama, apesar de que a parte do terror, assim, eu acredito que fica muito massa no filme, porque no livro, às vezes tem uma parte assim que eu digo, nossa, isso era pra ser terror, mas pra mim não é terror. Mas, contudo, todavia, os diálogos são interessantes. Os diálogos pra mim são mais aterrorizantes do que as imagens que ele tenta criar de terror. As imagens são um pouquinho assim, né, terror e tudo mais, que envolve criança, envolve boneca. Só uma coisa que eu vou falar pra vocês. Tem uma cena aqui que aparece uma boneca de pano meio esquisita. E o meu esposo, ele me chama de boneca de pano. Eu não gostei mais muito quando ele me chama de boneca de pano, eu fico lembrando da boneca do livro aqui. Aí acho meio estranho. Enfim, gente. O livro eu não gosto de 10 estrelas não, mas eu acho que esse livro ele é excelente para adulto, adolescente e adulto, para curtição, né? É uma obra boa, bem escrita. Só encontrei um erro de questão mesmo de digitação e tudo mais. Alguns desses que acontecem, né? Infelizmente, às vezes a pessoa revisa, mas deixa passar alguma coisa. Enfim, sem comentários. Amei o livro, você também vai amar. Até a próxima. Tchau pra vocês.